Noite de Natal no ano de 1945, em Fayetteville, West Virginia, a casa da família Soder tá cheia de alegria. George e Jenny Soder têm 10 filhos, e a noite promete ser especial. Mas o que começa como uma celebração, termina em uma tragédia que se transforma em um dos maiores mistérios não resolvidos da América. Pouco depois da 1 da manhã, um incêndio devasta a casa da família. George, Jenny e 4 de seus filhos conseguem escapar das chamas, mas 5 crianças Morris, Martha, Louis, Jenny e Betty ficam para trás. O que aconteceu com elas naquela noite fatídica? A história oficial diz que elas morreram no incêndio, mas para os pais, George e Jenny Soder, essa nunca foi a verdade. E é essa busca incansável pela verdade que vamos explorar hoje. A noite do incêndio foi repleta de eventos estranhos. Horas antes, uma ligação misteriosa chegou à casa do Soder. A pessoa do outro lado pediu por um nome que Jenny não conhecia. Ela disse que era engano e desligou. Mas notou que as luzes do andar de baixo ainda estavam acesas e as cortinas abertas, o que era incomum, já que as crianças geralmente cuidavam disso antes de dormir. Ela presumiu que eles estavam muito animados com os presentes de Natal e foi para a cama. Pouco depois, foi acordada por um barulho estranho no telhado, como se algo tivesse sido jogado lá. Meia hora depois, por volta da 1 da manhã, ela sentiu o cheiro de fumaça. O escritório de George Soder estava em chamas. O caos se instalou. George e Jenny gritaram pelos filhos no andar de cima, mas não houve resposta. O fogo se espalhou rapidamente, e a escada para o segundo andar já estava consumida pelas chamas. George tentou desesperadamente encontrar outras maneiras de chegar aos filhos. Ele correu para pegar sua escada, que sempre ficava encostada na casa, mas ela havia desaparecido. Em seguida, tentou mover um de seus caminhões de carvão para perto da janela do segundo andar para subir, mas estranhamente, nenhum dos caminhões quis pegar, apesar de terem funcionado perfeitamente no dia anterior. A linha telefônica para chamar os bombeiros também estava morta. Um vizinho teve que correr até uma taverna próxima para fazer a ligação. Quando os bombeiros finalmente chegaram, horas depois, a casa do Soder já não passava de um monte de cinzas e escombros fumegantes. O chefe dos bombeiros, F.J. Morris, disse a George e Jenny que o fogo tinha sido tão intenso que os corpos das 5 crianças teriam sido completamente cremados. Para os pais em luto, essa explicação parecia apressada e incompleta. Como um incêndio em uma casa de madeira poderia incinerar completamente 5 esqueletos humanos, sem deixar um único fragmento de osso? A polícia concordou com a conclusão dos bombeiros e, em poucos dias, emitiu certidões de óbito para 5 crianças. Para as autoridades, o caso estava encerrado. Mas para a família Soder, a busca por respostas estava apenas começando. George e Jenny começaram a notar mais e mais inconsistências. Jenny, que trabalhava em um crematório, sabia que ossos humanos não desaparecem tão facilmente, mesmo em temperaturas altíssimas. Ela fez testes queimando ossos de animais e confirmou sua suspeita. Além disso, por que a escada desapareceu? Por que os caminhões não ligaram? E a linha telefônica cortada? Um reparador de telefones confirmou mais tarde que o fio não havia sido queimado, mas sim cortado deliberadamente. E o barulho no telhado? Anos depois, Sylvia, uma das filhas sobreviventes, encontrou um objeto de borracha dura no jardim, que alguns especularam ser parte de uma bomba incendiária, tipo napalm. As suspeitas de que o incêndio foi criminoso e que as crianças foram sequestradas só aumentaram. George Soder era um imigrante italiano em suas críticas a Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália. A comunidade italiana local era dividida, e George já havia recebido ameaças veladas. Um vendedor de seguros, furioso por não conseguir vender uma apólice para George, teria dito: "Sua maldita casa vai virar fumaça, e seus filhos vão ser destruídos por causa das coisas sujas que você anda dizendo sobre Mussolini." Outro homem estranho apareceu na propriedade meses antes do incêndio, procurando trabalho e comentando sobre a caixa de fusíveis, alertando que ela causaria um incêndio um dia. A investigação oficial atribuiu o incêndio a uma fiação defeituosa, algo que George sempre contestou, pois ele mesmo havia refeito a fiação da casa recentemente. À medida que os anos passavam, os Soder não desistiam. Eles contrataram um detetive particular, código Tinsley, que descobriu fatos perturbadores. Tinsley soube que o chefe dos bombeiros, Morris, teria encontrado um coração humano nos escombros e o enterrado secretamente em uma caixa de metal. Anos depois, pressionado, Morris levou George ao local. Eles desenterraram a caixa, mas o que encontraram dentro não era um coração humano. Era fígado de boi, completamente intacto pelo fogo. A descoberta só reforçou a teoria de que havia um encobrimento.
Por que Morris mentiria sobre algo tão crucial? Teria sido uma tentativa de convencer a família a parar de investigar? Em 1949, desesperados por provas concretas, os Soder financiaram uma escavação no local da casa. A escavação revelou alguns fragmentos de ossos, que foram identificados como vértebras lombares. Um especialista do Smithsonian Institute analisou os ossos e concluiu que eles pertenciam a uma única pessoa, com idade entre 16 e 23 anos. Nenhuma das crianças desaparecidas tinha mais de 14 anos. Além disso, os ossos não mostravam sinais de terem sido expostos ao fogo. De onde eles vieram? A teoria era que alguém poderia ter colocado terra contaminada, com restos de um cemitério próximo, para preencher o porão após o incêndio. Mais uma peça bizarra no quebra-cabeça. A família Soder nunca perdeu a esperança. Em 1952, eles ergueram um outdoor na Rota 16, perto de onde ficava sua casa. A imagem mostrava os rostos das 5 crianças desaparecidas, com um apelo por informações e uma recompensa. O outdoor se tornou um marco sombrio, um lembrete constante do mistério. Ao longo das décadas, várias pistas e supostos avistamentos surgiram. Uma mulher em East Louis afirmou ter visto as crianças na manhã de Natal, em um carro com placas da Flórida. Uma funcionária de um hotel em Charleston disse ter visto as crianças uma semana após o incêndio, acompanhadas por 2 homens e 2 mulheres de aparência italiana. Nenhuma dessas pistas levou a lugar nenhum. Talvez a pista mais intrigante e dolorosa tenha chegado em 1968, mais de 20 anos após o incêndio. Jenny Soder recebeu um envelope pelo correio, postado no Kentucky, sem endereço de remetente. Dentro, havia uma foto de um jovem, por volta dos seus 20 e poucos anos, com uma semelhança impressionante com seu filho Louis, que teria 9 anos, na época do desaparecimento. No verso da foto, uma mensagem enigmática. Louis Soder, I love brother Frankie I love boys, and 90132 or 35. A família contratou outro detetive para investigar a foto, mas ele desapareceu com o dinheiro e nunca mais foi visto. A família incluiu a foto ampliada no outdoor, esperando que alguém reconhecesse o homem, mas ele nunca foi identificado. George Soder faleceu em 1969, e Jenny, em 1989. Eles morreram sem nunca saber o que aconteceu com seus filhos. O resto da família continuou a busca. O outdoor permaneceu de pé até a morte de Sylvia Soder, a última filha sobrevivente, em 2021. Hoje, o mistério dos filhos Soder permanece. Eles morreram no incêndio, vítimas de uma terrível tragédia e de uma investigação falha, ou foram sequestrados por alguém com uma vingança contra George Soder, em uma trama complexa, que envolveu um incêndio criminoso e um encobrimento? As evidências apontam para muitas direções, mas nenhuma oferece uma resposta definitiva. A história dos filhos Soder é um lembrete angustiante de que, às vezes, a verdade pode ser mais elusiva e aterrorizante do que qualquer ficção. O que você acha que aconteceu naquela noite de Natal? Deixe sua teoria nos comentários, curta esse vídeo e inscreva-se. Obrigado por assistir e até a próxima.